Bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus. Glória a Deus por esta quarta-feira que está começando. Louvado seja o Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegraremos, amém? Que bom estar aqui com você, levando a palavra do Senhor mais uma vez, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver uma palavra extraordinária que fala sobre o divórcio, amém? Que muitos têm dúvida. Então, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso de número 1. Antes nós vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento, nos dê compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, ou por meio do teu Espírito, Senhor, ensina-nos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, este é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar. Glória a Deus por isso. Quero lembrar você que hoje é o nosso dia do jejum, amém? Quarta-feira é o dia de jejum da igreja. Você é convidado, estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração, amém? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Também quero lembrar você que amanhã à noite, 19 horas, nós temos nosso culto online e você é o nosso convidado, amém? Vamos ler aqui então Mateus 19, 1. Lembre-se que nós vimos ontem, terça-feira, nós vimos que Jesus nos ensinou sobre o perdão. E agora no capítulo 19, verso 1, ele diz assim: E acontecendo que, concluindo Jesus estas palavras, ou seja, ele estava ensinando lá sobre o perdão, Pedro havia perguntado para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus disse: até 70 vezes 7, não como um número exato, mas dizendo que você deve perdoar sempre, quantas vezes for preciso. Amém? E então, Jesus, concluindo estas palavras, desse ensino do perdão, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas multidões. Amém? Porque aonde Jesus ia, amados, assim como nós queremos ir aonde Ele está. Amém? Nós queremos estar com o Senhor, nós queremos estar onde Ele está. Nós queremos beber da sua água, da sua fonte, em nome de Jesus. Quem esteve um dia com Jesus, quem já esteve com Jesus, não quer estar mais em outro lugar. Amém? Glória a Deus por isso. E diz ali que seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Então Jesus curou todas aquelas multidões que vinham atrás dele, todos aqueles que o buscavam, todos aqueles que clamavam por ele, que no caminho gritavam: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandava chamar, Jesus mandava os seus discípulos trazer aquela pessoa, e aquela pessoa era curada, era liberta, para a glória de Deus, amém? Que bênção! Então, quando nós vamos até o Senhor, da mesma maneira, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Clame ao Senhor, vá até Ele, busque o Senhor em nome de Jesus, amém? Vá atrás com fé, de todo o teu coração, com toda a tua força, em nome de Jesus. Creia, não deixe o desânimo, a incredulidade vencer você, encher o teu coração, mas enche o teu coração com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com a esperança, porque Deus tem grandes propósitos para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Deus te ama e Deus ama a tua casa, em nome de Jesus. Veja, Jesus morreu na cruz por todos. Jesus morreu na cruz pelo pior pecador. Ele morreu na cruz também. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ler aqui, então, a continuação, aonde vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Veja, por que esses fariseus foram até Jesus perguntar sobre o repúdio, o divórcio, né? Se podia ser por qualquer motivo, porque haviam dois grupos de fariseus. Um que acreditava, era muito rígido, acreditava e ensinava que somente poderia se dar a carta de divórcio, se repudiar a mulher, no caso de algum ato sexual ilícito. Somente nesses casos. Não havia outro motivo para repudiar, para dar carta de divórcio para a esposa. Já o outro grupo, eu acho que era Hilel, tá? Um grupo se chamava Hilel e o outro não lembro agora, se era Shammai, eu acho que era isso. Shammai e Hilel, eu acho. Um deles era muito rígido, só no caso de um ato sexual ilícito, de ser pego de algum ato sexual ilícito.
e o outro não, o outro podia dar por qualquer motivo. Para você ter uma ideia, até se a mulher estragasse a refeição do marido, ela podia receber uma carta de divórcio. Havia um rabino, que eu esqueço o nome dele, mas eu posso depois, se você tiver dúvida, eu falo. Claro, contemporâneo a Jesus, né? Ele dizia que se o homem encontrasse uma mulher mais bela do que a dele, ele também podia dar carta de divórcio. Então, assim, havia uma discussão muito grande nesse aspecto. E aqui eles vêm experimentar Jesus para saber o que Jesus vai falar. Qual é a posição de Jesus? Então Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Então, veja, ele começa a lembrar os seus ouvintes que Deus fez o homem e fez a mulher, desde o princípio. Amém? Diz a palavra que o homem estava sozinho no jardim e Deus viu e entendeu que não era bom que ele estivesse sozinho e fez então a mulher de uma costela de Adão. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui ele fala exatamente do casamento, que quando o homem e a mulher casam, e isso está diretamente relacionado também ao ato sexual, eles se tornam uma só carne, eles não são mais dois, eles são um agora. Então isso é um mistério, amém? Porque eles passam a ser um só diante do Senhor. O casamento faz isso, que o homem e a mulher passem a ser um só diante do Senhor, conforme o projeto de Deus, porque o casamento é um projeto de Deus, ele fez o homem e a mulher, o casamento, tudo é um projeto de Deus, tudo é um propósito de Deus. E ele continua e diz: do modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Olha que mistério, né? Que coisa extraordinária. O homem e a mulher, quando se casam, se tornam uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus foi cirúrgico. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz exatamente isso. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então aqueles fariseus obtiveram a primeira resposta de Jesus. Mas aí eles replicaram. Não tem a réplica e a tréplica, né? Então eles replicaram. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? De fato, Moisés na lei ensina isso. Tá? Ele ensina que deveria ser dado carta de divórcio, mas a carta de divórcio não era como algo que dava o direito, a liberdade de se divorciar, mas era como uma maneira de restringir o divórcio. O que era a carta de divórcio? Era aquilo que argumentava, era aquilo que dava à mulher uma segurança, entende? Então esse era o motivo da carta de divórcio. Só que os judeus, e principalmente aquele grupo que achava que podia se divorciar ou repudiar a mulher por qualquer motivo, ele entendia que esta carta de divórcio era um direito que eles tinham de se divorciar quando eles achassem melhor. Então eles distorciam a palavra de Deus, eles distorciam aquele mandamento, amém? Não entendendo que aquela carta, na verdade, era uma restrição para restringir o divórcio e não para liberar o divórcio. Então respondeu Jesus no versículo 8: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Muitas pessoas não entendem o que significa esse dureza do coração. Essa dureza do coração, ela tem a ver com a rebelião do coração do homem contra Deus, que fez com que o projeto de Deus do casamento fosse corrompido, porque a presença do pecado no homem é o que corrompe o casamento. Entende? Então, quando se fala da dureza do coração, ele está falando disso, que aquele projeto inicial de Deus, o casamento, que era para ser para sempre, amém? Para que o homem não se separe, porque ele é uma só carne. Nós estamos vendo isso aqui na palavra de Deus. Aquilo lá ele foi corrompido, e essa dureza do coração fala disso. Fala dessa rebelião do coração contra Deus, contra o mandamento de Deus que começa lá em Adão e Eva e prossegue até hoje, onde o homem não segue a lei de Deus, a palavra de Deus. Então tudo isso vem corromper, vem destruir o casamento, vai contaminando o casamento. Então a presença do pecado no homem, ou seja, o pecado que está no homem, ele acaba por corromper o casamento quando nós não andamos no caminho de Deus, quando nós não buscamos a Deus, quando nós
não obedecemos a palavra de Deus. É esse o significado da dureza no coração, que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Por quê? Porque o homem sem pecado, o casamento foi feito para que o homem fosse da mulher e a mulher do homem, e os dois fossem um só. Amém? Fica bem fácil de entender dessa maneira, né? Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Então é isso que a palavra de Deus ensina, que o divórcio, ele é, pelo menos nesse texto aqui, tá? Nesse texto aqui, o divórcio ele é permitido somente neste caso, de que por causa de relações sexuais ilícitas. Então pode se divorciar e pode casar de novo. Agora, caso não seja assim, uma outra exceção, eu posso lembrar vocês aqui, que é quando o homem ou a mulher que é descrente consente em viver com o crente, tudo bem. Se ele não consente, aquela pessoa então, se o descrente não consente mais em viver com a mulher crente, por exemplo, esta mulher pode casar de novo se ele vai embora, por exemplo. Pode casar de novo. Mas aqui, nesse texto onde Jesus está ensinando sobre o adultério, sobre repudiar a mulher, ele está mostrando que somente no caso de relações sexuais ilícitas. Amém? Nessa passagem aqui, ele dá esse direito para que a pessoa se divorcie e case de novo. Caso contrário, ali se configura o adultério. Amém? Mas veja uma coisa para você pensar. E casar com a outra comete adultério. Então, de fato, aconteceu um outro casamento, mas é um casamento que agora está ocorrendo com adultério. Amém? Então disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos, porque o que os discípulos aqui, o que os discípulos estavam argumentando? Senhor, então é melhor não casar, porque de repente casa e começa a ter problema no casamento, não pode se separar, porque aqueles judeus argumentavam que por qualquer motivo podia separar e Jesus está dizendo que não. Então os discípulos já levantam, opa, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher ou ao casamento, não convém casar. E Jesus então responde, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles que é dado. Do que ele está falando? Do celibato. Que só algumas pessoas têm o dom do celibato. Amém? As outras não. Também dentro do casamento não pode existir um homem e uma mulher casados, não pode existir, não, nós fizemos um voto de celibato. Não existe isso. A Bíblia é muito clara que não tem que o homem pode se afastar da mulher ou a mulher do homem por um momento para oração, jejum e oração, mas logo deve estar junto de novo para que o diabo não venha tentá-los. Amém? Não venha tentá-los. Então, a palavra de Deus fala sobre isso também. Então, diz assim que somente aqueles que, por exemplo, têm o dom do celibato. E aí ele fala, porque há eunucos de nascença. Há pessoas que nasceram eunucos, ou seja, de uma maneira, tiveram algum problema, enfim, né? Acho que fica mais fácil falar assim. Há outros a quem os homens fizeram tais, ou seja, foram punidos, sofreram um acidente, enfim. E há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, aonde nós entendemos que são aqueles que têm o dom do celibato, tá? Quem é apto para o admitir, admita, ou seja, quem é apto para viver sem casar, case. Agora, é melhor casar-se, diz a palavra de Deus, do que abrasar-se, porque daí você cai num outro pecado. Amém? Por exemplo, antes do casamento se chama fornicação. Quando você tem qualquer tipo de relação com outra pessoa fora do casamento, ou melhor, antes do casamento, se chama fornicação. Dentro do casamento, com outra pessoa que não o homem, o seu marido ou a sua esposa, adultério. Amém? Glória a Deus até aqui. Espero que fique claro para você. Amém? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar no WhatsApp. Meu WhatsApp está na descrição. Você pode mandar as dúvidas ali. Nosso tempo aqui, claro que ele é sempre curto. A gente não fala de uma maneira bem simples e rápida, mas aqueles pontos principais. Eu espero que você possa ter entendido, que o Senhor possa te abençoar nisso também com entendimento. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, pedir que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe esse dia que está começando, que cada um aqui receba do Senhor a tua bênção, o teu poder, a tua graça. Dá ordem aos teus anjos
para protegê-los. Abençoa o trabalho do teu povo. Onde eles colocarem as mãos, prospere. Ah, Senhor, abençoa os projetos, aquelas causas também que estão parados na justiça, libera. Abençoa, Senhor, o viúvo, a viúva, Pai. Em nome de Jesus, derrama da tua bênção sobre todos, do teu poder e da tua graça sobre todos. Multiplica as tuas bênçãos sobre todos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe muito. Não esqueça de dar like, de compartilhar e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós sabemos o quanto ele é importante para você. Amém? Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus Cristo, nesta quarta-feira, você que está em jejum, que o Espírito Santo possa ministrar profundamente, poderosamente na tua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos, Deus abençoe.